noite a todos, todas. Esperar um pouquinho. Essa é a nossa segunda live. Já manda aí para todo mundo o link. Vamos dar um tempinho enquanto nós vamos conectando, vamos se achegando nessa noite. E já teremos a nossa convidada Kelly Vanessa, para bater essa roda de conversa, digamos assim, né, nessa noite de sexta-feira, dia 2 de janeiro de 2026. Né? Então, você que vai entrando, já manda aí o convite para todo mundo. Vamos só aguardar um pouquinho, que eu também vou estar mandando por aqui. Seja bem-vinda, Kelly. Deixa eu adicionar Kelly Vanessa. Quem for entrando já vai mandando o aviãozinho da live para todo mundo vir com a gente nessa noite. Oi, Jaque. Oi, amiga. Boa noite. Seja bem-vinda. Já manda aí, vamos dar esses primeiros minutinhos aí para mandar, para convidar todo mundo para vir participar com a gente. Fazendo aqui também nesse momento nessa sexta-feira, sextou, né, Kelly? Sim. Sextamos. E aí, Jaque, tudo bem? Tudo ótimo, amiga, por aqui. Ano novo, vida nova, aquela, né? 2026, né? Isso mesmo. E vamos que vamos. É o ano do começo, né? Tava vendo, assim, as pessoas estão falando muito sobre o ano do começo, né? Encerrou-se ciclos e fosse um novo ciclo agora. É um novo ciclo, literalmente. 2025 veio, para mim, pelo menos foi um ano muito bom, 2025, né? Aí 2026 vem para céu também. Deixa eu só pegar água aqui, já. Tá bom, pode ficar à vontade. Davidson Caelo, se quiser também entrar, viu, Davidson Caelo? O nosso fundador do Alegria Grupo de Arte e Cultura também está aí nos acompanhando. Já trabalhou também com a Kelly. Então, antes de iniciar, né, eu acho que vale lembrar que esse é um projeto... Ele é um projeto de oficinas, né? Comentei com a Kelly que esse é um projeto de oficinas de teatro, que o objeto do projeto são oficinas que estão sendo realizadas em 5 municípios aqui do Amazonas. No caso, já realizamos no Vairão, né? Tivemos o nosso produtor local, que foi o Matheus e o Fábio, né? 2 fotógrafos também maravilhosos que nos acompanharam no projeto. E encerramos no dia 20 de julho, na Casa do Caminho. As oficinas também, foram 8 encontros aos sábados. E tivemos o lindo encerramento, com o fechamento, né, do ano também. Na Casa do Caminho tivemos ali acompanhando o projeto Leandro, que foi o produtor, né, também de lá da Casa do Caminho, junto com a Eriane. A Eriane é minha amiga do mestrado, é uma artista também, tá com a gente. E ela faz parte da Casa do Caminho e esteve com a gente lá também como produtora, lá na Casa do Caminho e oficineira. E a Ana Ângelo, que a Kelly conhece, né, ela tá com a gente nessa jornada também do projeto, realizando as oficinas, trabalhando como assistente de produção, e esteve diretamente ligada também à Casa do Caminho, né? Então encerramos lá, na edição Manaus, e agora no domingo nós vamos para o município de Quari realizar as oficinas do Teatro do Oprimido, em parceria com o professor Kerby, que ele é um músico também, percussionista,
e ele faz parte ali da Associação Pestalozzi. Então, nosso trabalho vai ser desenvolvido na Associação Pestalozzi, com as crianças, adolescentes e jovens que fazem parte da associação, né? Então, estaremos indo agora no domingo, vamos chegar na segunda e vamos ter 2 intensivões, né, o dia inteiro de oficinas na Associação Pestalozzi do município de Quari, né? E na semana seguinte, nós vamos para o centro de reabilitação, né, ali no Iranduba, que é no Lar Terapêutico Ágape, né? Temos a parceria com o programa de pesquisa e extensão Escola de Egresso, que é coordenado pela professora Osmarina, e vamos estar realizando para os internos, né? Ali são só homens, no caso, no centro de reabilitação, no caso, Lar Terapêutico no Iranduba. Estaremos realizando também 2 intensivões lá. E no Rio Preto da Eva, que é ali no Centro de Reabilitação Independência Química Ismael Abdelaziz, que ali, no caso, já tem homens e mulheres, né, um grupo muito grande de internos que fazem parte ali, estão em processo de recuperação, e estaremos realizando as oficinas nesse espaço também. Ou seja, nessa outra parte da produção das oficinas, nós estaremos totalmente ligados no contexto da inclusão, tanto ali na Pestalozzi como na inclusão, né, da dependência química, entendendo que a dependência química ela é uma doença, né? Então, as pessoas, os internos, estão ali em processo de reabilitação para ter uma ressocialização saudável, né? Então, estaremos realizando totalmente dentro desse contexto da inclusão, né? De pensar nesse processo de trazer para perto também esse acesso à arte, à cultura, ao teatro, principalmente o teatro do oprimido, que tem sido o nosso foco central, né? Mas num processo muito mais contemporâneo do que com só a realização das oficinas, não. Trabalhando cenas, pequenas dramaturgias, né? Dentro desse contexto. E não poderia deixar de falar, né? O grande responsável por esse projeto ele só é possível graças ao fomento da PENAB, né? Da Aldir Blanc. Né? Então, esse é um projeto realizado com o apoio do Governo do Estado do Amazonas, Conselho Estadual de Cultura, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, bem como o Governo Federal, Política Nacional Aldir Blanc do segmento de teatro. E contamos aí com alguns parceiros também, né? Casa do Caminho é um parceiro, Escola de Egressos é um parceiro. Temos a Universidade do Estado do Amazonas como também uma parceria muito forte com a gente, sempre cedendo espaço, nos colocando nas mídias também, nos possibilitando essa caminhada. E temos também nossos parceiros, a própria Prefeitura do município de Novo Airão, né? A Secretaria de Cultura, o CRAS, todos eles abriram portas para que a gente conseguisse desenvolver esse projeto também lá no município de Novo Airão. Fomos abraçados pelo município de Novo Airão, então eles são um forte parceiro nosso também, né, nesse projeto especificamente. E, enfim, sem mais delongas, né, então esse projeto, as lives fazem parte como se fosse um bônus, né, desse projeto de oficinas, né? Então, por que as lives? É um momento da gente conseguir mostrar às pessoas também que fazem parte desse movimento. Esse projeto, especificamente, de oficinas de teatro do oprimido, ele nasce a partir da minha pesquisa de mestrado, né? Então, como ele nasce a partir da minha pesquisa de mestrado e a gente vai pensando a vida como obra de arte, aí quando a gente vai pensando que tudo que nós fazemos é justamente isso, a nossa vida, onde nós vamos passando, vamos deixando as nossas obras de arte, né? Seja com um diálogo, seja com toda essa expressão artística. E a Kelly Vanessa é justamente essa pessoa que transforma, né, a vida, que transforma a sua realidade por meio da sua própria existência. E a própria existência da Kelly Vanessa é a arte, é o teatro, é a produção, né? Então a gente sempre está deixando para o próprio convidado se apresentar, né? Então eu vou passar aqui o bastão para Kelly Vanessa, para ela estar falando quem é a Kelly Vanessa, o que a Kelly Vanessa faz, o que a Kelly Vanessa tem para nos apresentar essa noite. Nessa noite, no segundo dia do ano de 2026, não é só um dia qualquer, não é só uma noite qualquer, é o segundo dia, né? É um rito de passagem também nesse dia, nessa sexta-feira ainda, né? Nessa noite que a Kelly está aqui abrilhantando a nossa noite. Temos o Vitor está chegando, né? O Vitor está
Tava no corre, mas ele tá chegando. E ele vai logo, logo tá com a gente. Então, o bastão tá com você, Kelly. Obrigada, Jaque, assim, falou muito legal o projeto, parabéns aí pelo projeto, né, por estar saindo de Manaus, né, e estar aderindo também os municípios do Amazonas, né, que a Amazonas é tão grande, né, e que legal ter esse momento com a arte, com o teatro, indo para esses outros lugares, né, e nesse contexto social tão forte que são as pessoas, né, que ali estão ali pela questão dessa ressignificação da sua vida, né? Eu acho que é isso, é ressignificar a sua vida, ir para um lugar de reabilitação, é esse lugar. Então, que legal que o teatro, que o Alegria, que vocês que fazem esse trabalho social na Compensa, né? Como sempre digo, que legal que vocês já estão indo para outros lugares. E isso é muito bonito de ver, é muito legal ouvir, assim, não comentar antes de me apresentar. Eu acho que, primeiro, eu me sinto muito honrada de estar aqui, de poder dizer que faço parte disso, que sou essa arte também, que vai para esses lugares, que teve transformação através da arte, né? Como todos já podem ver, eu acho que no Instagram a gente já diz, né? Eu sou a Kelly Vanessa, sou uma artista de teatro, sou uma pessoa que veio da periferia, que teve um contexto social muito próximo com a questão da dependência química, né? Pessoas bem próximas a mim. Então, falar desse lugar e aí tá desse projeto que vai visitando esses lugares, assim, eu acho que é uma coisa muito necessária e pouco falada, né? Acho que pouca gente fala sobre isso. E eu tava lendo, né? A gente lê muito sobre isso, a gente fala sobre que a arte, ela atravessa a vida, né? A arte, ela é a nossa vida. O teatro tem esse lugar. Então, assim, hoje a gente está no primeiro dia útil, né? A gente está aqui trabalhando, falando de arte, falando de vida. E aí eu acho que a arte, ela dá esse empurrãozinho. Quando tu falou o dia, eu fiquei pensando no dia 2, que seria o primeiro dia útil. E a gente deu certo da gente estar aqui. Então a Kelly é essa pessoa que eu acho que o trabalho, a arte, ela sempre me movimentou. Ela sempre teve esse movimento. E aí hoje, para estar aqui com vocês, né? Eu peguei alguns livros, eu revisitei alguns livros. Então eu acho que eu também tenho muito a ver com essa questão da... E aí eu peguei Paulo Freire, que é a pedagogia da autonomia. Eu peguei Relatos de Inquietações e Mudanças do Ensino da Arte, da organização da Ana May. E aí eu peguei outro livro que eu tenho lido também, que é Reflexões sobre o Teatro, né? Que é do Tamanho da Vida. E aí tem aqui Augusto Boal, que é o Arco-Íris dos Desejos. Então eu acho que a Kelly, ela tem se movimentado através da leitura, através do teatro. Eu acho que isso tem me movido, assim, né? E a gente está nesse início de ano de metas, mas eu acho que o estar aqui com vocês me movimentou também a pesquisar, a me reconhecer novamente enquanto uma artista que foi salva, né, pelo teatro, que foi transformada aí pela essa arte e educação. Então eu acho que eu posso dizer que eu sou essa pessoa que está ali em movimento e a arte sempre caminhando junto ali, né, com essa movimentação do que é fazer teatro. Maravilha, Kelly, muito bom. Assim, a Kelly, eu sempre falo, toda vez que eu tenho um encontro assim, de alguma live com a Kelly, eu sempre comento que a Kelly ela foi uma grande parceira na graduação, né? Então a Kelly foi aquela pessoa que me incentivou a escrever, né? Ali, eu acho que eu fui a tua caloura, né? Se eu não me engano. Acho que eu fui a tua caloura na universidade. Um ano depois de mim, né, então tá dando pra Isso, ter... porque eu lembro que o meu primeiro Confaeb foi contigo, né? O primeiro Confaeb contigo, com o Diogo também, que foi uma pessoa que me incentivou muito, né? Foi Aí muito teve ali legal, né? como é que é? A Thalita, o Fábio, o Saile, né? Então, assim, a Kelly, ela tem uma trajetória muito linda, né? Na graduação. Beijão, Stevenson, parceirão também do Alegria, músico maravilhoso, Josi também. Estão aí acompanhando a gente. E a Kelly, eu sempre te acompanho, vou sempre vendo o teu processo, né, de vida. E quando eu adentro ao mestrado, eu vou entendendo que tudo a gente vai movimentando por meio daquilo que nós temos, a nossa essência. A nossa essência é o teatro, né? Então, basicamente, na perspectiva que eu estudo, a gente inventa possibilidades. E eu parando aqui te ouvindo, aí me veio aqui me recapitulando tudo e tal, desde o início da graduação, todo o teu processo de vida com a tua família, e hoje tu ter esse
essa potência, porque tu é uma potência aí no movimento artístico, né? Eu fui percebendo que tu foi inventando mundos também, né? Foi inventando possibilidades de existência com o teatro, né? Então, eu queria te perguntar, Kelly, qual a tua maior motivação, né, de acordar de manhã? Não, acordo de manhã, hoje é mais um dia, hoje eu quero acordar e hoje eu vou fazer isso, né? Porque tu vive diariamente a tua arte, diariamente tu tá nesse processo, né? Então, como é que é isso para ti? O que que te motiva a acordar todos os dias, fazer a diferença, né? Essa possibilidade de acreditar nessa produção teatral. Então, o que que motiva a Kelly? Acho que essa é a minha primeira pergunta nessa recapitulação de tudo, dessa trajetória que veio na minha cabeça da Kelly, mulher, da Kelly filha, da Kelly produtora. A Kelly ela é um rizoma, né, de coisas. A Kelly ela tem vários galhos que vão se interligando na sua existência. Então, o que que motiva a Kelly? Essa pergunta é profunda demais, né? A gente bebeu um pouco de água aqui para. Eu acho que assim, tá muito interligado naquilo que a gente acredita, né? Eu acho que a motivação, ela tá muito ligada naquilo que a gente acredita. E eu não posso deixar de falar que eu sou cristã, né? Eu acredito em Jesus Cristo, né? Que é o autor consumador da nossa fé. Mas assim, eu acho que o que motiva, né, além de Jesus, além de acreditar que ele é o Cristo, nosso Salvador, né? Ele nos dá uma autonomia. E assim, é de poder escrever a nossa história. Todos os dias a gente poder escrever a nossa história. Então a gente pode fazer escolhas todos os dias e aí de escolher o que, que eu quero fazer. E aí eu acho que o que me tem motivado é hoje, né, de ser professora, de poder ter essa troca com os estudantes, de poder saber que outras pessoas estão ali me observando, estão ali esperando uma resposta, né? Assim, acho que no momento de mais crise que eu já tive enquanto ser existencial, né? Eu acho que eu recebi uma mensagem de uma pessoa falando comigo, perguntando sobre algo, falando sobre que, e o que tu vai fazer hoje? Então, assim, eu acho que a motivação é Jesus e a motivação de saber que eu sou a autora da minha história. Que eu estou escrevendo outras histórias. Na verdade, eu estou escrevendo a minha própria história para influenciar outras pessoas. E aí a gente vê, aí eu vou de novo para os autores que eu trouxe aqui, né? A gente vê o que Paulo Freire fez. Né? Paulo Freire, ele transformou, hoje muito se fala, né? Questão política sobre o Paulo Freire. A gente viu um governo que se elegeu que queria extinguir Paulo Freire, né? E aí a gente fica pensando assim, quantos livros essa pessoa escreveu? Quem é essa pessoa que quer extinguir Paulo Freire? E a gente vê que Paulo Freire ele trouxe uma educação de transformar. Então, acho que o que motiva a gente é poder transformar a nossa vida e poder ser um fator, como que eu posso dizer? Eu acho que algo de. Eu ia falar fator, mas eu acho que não sei se seria essa palavra, mas a gente ser uma bússola para outras pessoas, porque a história ela tem se repetido nesse lugar. Outras pessoas, quem pode ser esses nossos pais, nossos antepassados que nos influenciaram a estar aqui agora, né? Então, assim, eu acho que é de ser motivado pela sua fé, aquilo que você acredita, e saber que você pode escrever a sua história e ajudar a escrever a história de outras pessoas. Eu acho que a maior motivação hoje de viver é isso, é de ser eu acho que é um fator, acho que não está errado, não. Da minha vida na vida de outras pessoas, né? A gente tem isso, as pessoas é um círculo, né? A gente está vivendo essa troca há muito tempo. Paulo Freire, Augusto Boal, todo mundo que escreveu essa história, né? Que é uma grande arte educadora influenciada, minha amiga, eu posso te dizer, né? Até muita saúde para ela. Ela está bem, gente. Ela está bem. Ela está em casa se recuperando, né? Quem souber a história dela, ela passou no hospital, mas agora está em casa, está bem. E é uma pessoa que nos motivou, que fez uma história linda com a educação, e eu acho que é isso. Nossa, bacana, Kelly. Citar aí, né, a todo mundo, citar Ana May, que esteve com a gente em 2019, ali no Confaeb, né, Paulo Freire, Boal, né, Boal, ele bebe nessa água freiriana, da pedagogia do oprimido, então, o teatro do oprimido, ele vai aí, né, Boal vai ali, na última live que a gente teve, né, que foram nossas convidadas, foi a professora Mônica, a professora Mônica, minha orientadora, estava como convidada, mas ela não pôde, né? Por questão de doença, né? Mas a gente teve ali a professora Carol Barroncas, que também já leu Boal,
né? Que isso é o mais legal de tudo, porque ela é uma leitora do Teatro do Oprimido, né? E também a professora Mônica Ikawa, que é da pedagogia, né? Então, como eu cheguei a comentar com elas que Boal ele vai bebendo nessas fontes, e na nossa linha de pesquisa a gente trabalha com Foucault. E Boal também bebeu nessa fonte, né, por meio da estética. Então, a estética do oprimido nasce a partir de tudo isso. Né? Então, ele vai pegando tudo isso e vai trazendo ali para o teatro do oprimido especificamente. Né? Então, só fazer uma pausinha aqui que eu vou adentrar o Vitor, que o Vitor está solicitando aqui a entrada. Meu parceiro, nosso parceiro de vida. Boa noite, todo mundo que está aí, enquanto a Jaque adiciona aí o Vitor. Obrigada, Lani, por estar aí, uma amiga. Obrigada, Teias Urbana, por estar aí. O Vitor está aqui entrando. Obrigada, Gorete, também. Eu vi que a Jaque também entrou, Jaqueline Ferreira. E o Vitor Lima. Oi, gente! Boa noite a todos! Uhul! Estão conseguindo me escutar? Estão me Sim. vendo? Ótimo, que bom. Peço Certo. licença, eu sei que a roda de conversa já iniciou, mas eu já estou aqui e vamos fazer esse partilhamento. Eu vou só concluir só essa partezinha, aí o Vitor já entra aí também, que o Vitor é um parceirão aí dessa jornada com o teatro, né, com a Alegria, um dos fundadores, junto com o Davidson, e vão aí incentivando a gente para não parar também, né, com a Alegria não estagnar e a gente conseguir seguindo o que está no nosso coração, né, seguindo o que a gente acredita que é o teatro, que é a arte, né, então, só para concluir, né, a minha fala, com a primeira live, com as professoras, aí falando, né, que Boal, cheguei a comentar com elas que Boal, ele foi bebendo nessas fontes, né, de todo esse movimento, e o mais incrível é a gente perceber isso na nossa vida, né, então quando a Kelly vai ali, quando ela olha nessa perspectiva de se colocar, né, como essa mulher, né, que é uma obra de arte em vida, ao mesmo tempo isso transborda, né, eu acho que é o transbordamento que faz alcançar outras pessoas, outros mundos, né? Então, em geral, eu costumo dizer que nós fazemos tudo isso porque nós transbordamos tudo isso, né? Então, a Kelly L.S. Vaz, já que ela falou desse movimento cristão, que ela está ali também, né? E ela vai entender sobre esse movimento do vaso e o oleiro. Então, eu percebo que ela vai se moldando e vai caminhando, né, nesse movimento com o teatro, com a produção cultural, né, como docente também. E tocando nesse ponto da docência, Kelly, eu sei que tu, não sei se tu ainda tu é professora de artes, né? Se eu não me Sim. engano. Aí eu quero trazer um Sim. pouquinho da docência, né? Porque como a gente trabalha a formação de professores também, eu queria te perguntar como é que é para ti, que já tem essa bagagem da docência, né? Dessa questão de lecionar, né? A componente de artes na escola, ali com as crianças, adolescentes, eu não sei qual é o teu público, mas como é que tu vislumbra, como é que tu vê, né? A importância do teatro, né? Nesse movimento e como é que tu traz a perspectiva do teatro, não enquanto ferramenta, mas como possibilidade de vida dentro do contexto da educação. Queria que tu me dissesse um pouquinho, dissesse para a galera também que está assistindo a gente, como é que tu vê isso, a educação e o teatro, mas não o teatro como ferramenta, mas o teatro como possibilidade de vida dentro do contexto da escola, né? Dentro da tua própria experiência, como é que tu faz isso? Como é que tu pensa também essas múltiplas metodologias? Eu acho que o início de tudo, né? A gente tem que, em relação como que o teatro surgiu, né? O teatro, o surgimento do teatro que a gente estuda é pela questão dos povos originários, a questão do círculo, né? O círculo. Então, eu acho que o primeiro de tudo, quando chega uma licenciada em teatro na sala de aula, a gente já quebra aquela questão do fazer o círculo, né? Então, eu acho que o teatro é dizer, todos estamos iguais, estamos aqui para uma troca. Então, eu acho que fazer o círculo é um grande jogo para mim quando eu chego na sala de aula, né? Quando eu digo para os... E aí as crianças meio que ficam assim, como assim? A gente vai mudar as cadeiras de lugares? E aí eu fazer o círculo, e aí, às vezes, muitas das vezes eu também, aí a gente senta no chão, eu faço
parte desse círculo. E aí eu acho que para eles é uma experiência muito profunda, porque como que a professora vai estar junto com a gente, a professora vai fazer o jogo junto com a gente vai brincar junto. E aí eu acho que é diferente do que a gente vê quanto à arte, né? Que antes era muito mais, né? Agora a gente vai saber que está aqui a educação artística, que era o desenho, que era mais aquele contexto, né, tradicional. E hoje, quando entra as linguagens, dança, teatro, música, dentro da sala de aula, meio que eu acho que abrange, porque a arte, a arte visual, que é a educação artística, que antes era a primeira a primeira modalidade, né, da arte que estava ali na sala de aula, ela ainda tinha aquele lugar de estar tradicional, né? E aí ainda tinha aquele entrave, assim, eu não posso dizer muito mais um pouco que eu li, né? Agora é que poderia falar muito mais para mim do que eu, mas eu acho assim que o teatro, quando ele chega, quando ele faz esse círculo, quando começa os jogos, que é pra gente, a gente estudou jogos teatrais, mas para a criança, para o estudante, né, para o adulto que está ali, é uma brincadeira, né? Vocês que estão aí com os adultos, bora brincar, né? Ai, que legal, me divertir na brincadeira. E aí a gente sabe que a gente estudou, né, vários métodos, várias teorias de várias pessoas que trouxeram os jogos teatrais. Então, quando eu trago isso para a sala de aula, é uma diferença e a gente vê isso nos olhares, a gente vê isso nos sorrisos, a gente vê isso no sentir pertencente, porque quando a gente leva os jogos, que para eles é brincadeira, eles se sentem pertencentes, porque é diferente de um outro contexto, de uma outra disciplina. E, inclusive, hoje eu conversava com um tio meu e eu falava para ele sobre isso, que o quanto que a arte ela é muito importante. A arte, né, o teatro, ele é importante porque ele é uma das 7 esferas da sociedade, é o que movimenta essa sociedade. E a gente pouco se fala, mas a América do Norte, né, os países superdesenvolvidos, eles reconhecem isso há muito tempo. E a América do Sul, apesar de hoje ter crescido mais intenso, ela não tem reconhecido esse lugar da arte, esse lugar do teatro, que tem de transformar dentro de uma sala de aula, de transformar uma educação, que traz o pertencimento com os jogos, com a brincadeira, que ali a criança se sente pertencente e aí ela vai aprender muito mais, porque ela vai se sentir muito mais pertencente. Aí o conhecimento, ele começa a entrar com uma facilidade muito maior. Que legal, Kelly. Eu gosto sempre de trazer a sala de aula, porque como nós somos da educação, né, eu acho importante a gente pontuar, né, tudo isso que nós acreditamos dentro, porque a educação é o pilar, né, de tudo. A educação ela que nos move, a educação é onde nós encontramos a maior quantidade de pessoas também ali, né, nesse espaço, nesse local. E eu queria abrir para o Vitor, né? O Vitor chegou aí com a gente. Fica à vontade, Vitor. Se quiser falar alguma coisa, alguma pergunta também, fica à vontade. Eu peguei esse bastão da Jaque. Gente, mais uma vez, boa noite. O quão eu sou fã dessas duas pessoas que estão aqui na nossa live de hoje, que é a Jaque e a Kelly. Duas pessoas que muito me ensinaram sobre produção cultural, né? E a Kelly, eu fiz alguns trabalhos com a Kelly, né? De produção, esses anos, né? Que a Kelly sempre brinca, Vitor, a nossa amizade, ela precisa estar além do profissional, né? Eu ia lembrar disso. Que a gente sempre se encontra, né? Geralmente no profissional. E com certeza nosso ciclo é essa afetividade. E te ouvir, né? Você falar sobre a sala de aula, aquilo que nos passa, que nos toca, né? E nós estamos falando com uma produtora, atriz, licenciada em teatro e que é professora, né, de teatro. E isso é incrível. Conta para nós um pouquinho sobre quem é essa mulher, né? Primeiramente, a gente, quando começou a primeira live com as nossas queridas professoras, né? A gente deixou muito livre, assim, não rotular quem elas eram, né? Aquele currículo látex, mas qual o estado, né? Dessa pessoa, dessa entrevistada, como é que você se sente hoje, quem é essa mulher que é tão resistente. Ó, já estou adjetivando já a Kelly. Para você, Kelly, hoje aqui, para todo mundo que está nos assistindo. Quem é Kelly Vanessa? E até nesse movimento negro, né, que a Esté é uma... A Esté já... A Kelly, ela é uma mulher preta, Sim. né, que tem essa representatividade também, já incluindo aí na pergunta do Vitor, porque aí a gente sabe que nós temos uma presença negra muito forte, né? Então, como é que
coloca aí também aí na pergunta do Vitor, né, essa questão dessa mulher, dessa existência enquanto mulher negra nessa sociedade que trabalha também nesse contexto do teatro, né, do teatro preto. Eu até me apresentei aqui, não foi? Falei que eu sou a Kelly Vanessa, já tá aí no Instagram meu nome. Eu não sou muito, se vocês forem lá na minha bio, eu não gosto muito desses títulos, né? Eu acho que eu sou a Kelly Vanessa, sou a tia da Gabriele, do Gustavo, sou aqui residente da Praça 14, né? Sou licenciada em bacharel e licenciatura pela UEA, né? Estou aí na FETAM e assim, a gente estou fazendo, tenho que terminar uma pós, sou professora, a gente é tantas e tantas coisas, né? Mas eu acho que a essência da Kelly hoje é a Kelly cristã. Eu acho que é a Kelly que acredita muito em Jesus, acredita no Evangelho, é o que me move, né? O me move para ser uma boa profissional, enquanto estou como professora de arte do Centro Positiviano, né, ali na Zona Leste, no coração da Zona Leste, né? Trabalhei 1 ano na Zona Leste e agora estou voltando ali para a Zona Leste, onde, para mim, é essencial a gente ocupar aqueles lugares, porque eu vim da periferia, eu morei muito tempo no Beco Mossoró, que hoje a Arte Ocupa tem feito um trabalho lindamente ali, né? Ali naquele lugar que eu nasci e me criei, ali na periferia aqui da Zona Sul, bairro de São Francisco. Mas, assim, eu acho que a gente está se redescobrindo todos os dias, né? E eu acho que o que move a gente é aquilo que a gente acredita e aquilo ali vai formando a gente. Então, eu acho que é muito importante a gente todos os dias se reconhecer. E tá buscando, até hoje eu postei sobre isso, que nem eu me conheço, né? Nem eu até eu me desconheço muitas vezes. Do que eu penso, do que eu quero, do que eu desejo, do que... Então, eu acho que a gente está todos os dias se reconhecendo. E aí os títulos, eles vêm, mas assim, eu não sou muito fã, né? Né? Eu me reconhecer enquanto uma mulher negra, periférica, artista do teatro, mas eu acho que a gente precisa também ter uma essência, porque a essência que vai te fortalecer, porque os títulos, a sua história, ela às vezes ela te a gente, enquanto mulher negra que vem da periferia, hoje eu, né, sou uma pessoa que eu sei aonde eu estou, aonde eu consegui alcançar, tô ali, né, moro só, pago minhas contas, tem toda, né, hoje eu olho aqui, cara, sempre quis ter isso, uma estante de livro, hoje eu tenho 2 estantes de livro, e eu olhando aqui para os meus livros e dizendo que quanto que eu sempre quis comprar livro e nunca podia, porque eu não tinha dinheiro, e hoje eu compro todo livro que eu nem quero mais, eu tô doando, né, os meus livros, tô tentando fazer essa troca, ganhei muitos livros dentro da universidade, então eu posso dizer isso também, que a universidade, professora Gigi, professora Ineila, eu acho que muitas pessoas me deram livros. Isso, o Eliseu, eu encontrei esse livro aqui, Arco-Íris do Desejo, tem uma dedicatória, né, do professor Eliseu, e aí eu acho que uma coisa que me emocionou muito, que eu acho que vai nessa tua pergunta, que o professor Eliseu, ele colocou aqui sobre que você não é mais uma na multidão, você é arte. Né? E ele escreveu várias coisas e dentro das coisas ele falou: agora você não é mais uma na multidão, você é arte. Eu acho que a arte ela tem esse poder. O teatro ele teve esse poder na minha vida. De hoje não é a Kelly Vanessa, só a Kelly. Às vezes eu lembro que por isso que assim, eu quero logo que acabe esse período da FETAM, né? Porque às vezes as pessoas me viam muito como FETAM, né? E esse ano eu nem participei do festival, foi uma escolha também minha. E assim, eu acredito assim, que às vezes a gente olha, as pessoas elas olham nossos títulos, por isso que eu não gosto do título. Porque a pessoa ela olha, quem é fulana? Só vou dar lugar para ela falar porque ela é da FETAM, só vou dar aula porque ela é da UEA, porque ela é do... Não, eu acho que a gente tem que ter a essência da pessoa. Quem é a Kelly Vanessa, né? A Kelly Vanessa que gosta, que é professora, que tem a sua essência, porque que gosta de falar, que gosta de ler, eu acho que tem uma troca. Então, eu acho que o que movimenta a gente ser quem a gente é todo dia reconhecer a sua essência. Hoje, assim, muitas pessoas se falam sobre... E a arte, eu acho legal porque a arte, ela é o teatro, né, principalmente, que é a arte que eu sou específica inclusive uma coisa também que eu queria falar para vocês, que eu quando estou dando aula de arte, eu tenho feito, inclusive qualquer dia vai chegar um convite para vocês, eu fiz isso com a TEF, né? Eu levei ela lá para a escola e aí ela levou o circo para lá, levou malabares, e aí ela deu uma aula de circo, deu uma aula de malabares. Então eu acho que o ser quem a gente
é a gente poder estar em todo instante tendo troca com as outras pessoas. Porque isso vai formando a gente. Isso vai trazendo o que você é. E eu lembro que uma vez, quando uma pessoa conhecia a minha melhor amiga, que é a Ingrid, minha amiga de infância, assim, a gente cresceu junto, a pessoa falou bem assim, cara, conheci a Ingrid, te conhecer, e aí eu te conheço, eu sei quem tu és, porque, cara, a Ingrid aí, conhecendo a Ingrid, então assim, diz muito de você, com quem você anda, com quem você é. Então eu acho que a gente tá junto, a importância do... E hoje em dia as pessoas pouco se fala sobre isso, mas a gente se forma, a gente se torna quem a gente é, com quem a gente anda, com quem a gente tem trocado. E aí eu acho muito legal o teatro, porque o teatro, ele é a arte do aqui e agora. A gente se encontra e a gente faz teatro no palco quando a gente vai para uma sala de ensaio. Por isso que eu acredito muito no contato quando tem o ator e o diretor. Quando tem o ator, por mais que é um monólogo, mas tem uma pessoa que está ali na produção, uma pessoa que está ali pensando o som, pensando a iluminação. Então, o teatro, ele é essa importância dessa troca. E aí eu acho que isso me forma quem eu sou, quando eu troco com outras pessoas. E aí por isso que é muito legal, assim, eu entendo hoje. Então, eu digo que a Kelly Vanessa é essa pessoa que gosta de ter contato com o outro, de conversar. Eu acho que quando a gente troca com os outros, a gente consegue formar quem a gente é. E hoje a rede social, hoje não só a rede social, mas eu acho que a nossa vida, né? Ela tem sido muito corrida e tem tido pouco esses momentos de troca. E eu tava pensando que eu lembro que uma vez eu participei da Trilhares, uma roda de conversa também, que a gente fez eu e a Samantha, e a gente teve essa troca, e eu falei, quanto que é legal que mais rodas como essa aconteçam, que a gente possa trocar, que a gente possa falar sobre teatro e sobre quem a gente é, porque a Kelly, quando a Jaque perguntou alguns minutos atrás, não é mais a Kelly que está aqui falando, né, sobre quem ela é. Eu acho que a gente está em todo tempo se transformando, então eu acho que eu, Kelly, tenho me transformado muito, né? E então, assim, a Kelly de manhã, né? A Kelly que tá aqui agora falando com vocês. E aí eu acho que isso que vai me formando, isso que vai dizendo quem eu sou. Quando eu tenho uma pergunta, quando eu começo a pensar numa resposta, eu acho que é sobre isso. Essa bússola, né? Que a gente tá sempre ali em busca do que responder, do que falar. Mas eu acho que muito me atravessa de quem está muito perto de mim. Por isso que aí eu falei, a tia da Gabriele, do Gustavo. Eu acho que é o que me atravessa hoje, né? São os meus sobrinhos. Então eu acho que isso diz muito de quem eu sou hoje. Que incrível, Kelly. Eu quero ler aqui alguns comentários. O Samuel disse assim, ó. Achei muito legal. Hoje dormirei pensando onde está a minha essência. Que legal. E a Gorete, incrível Gorete, beijo, Gorete. Ela disse assim, ó. É nessa escola que acredito. Educar não é conduzir, é criar condições para que cada voz caminhe por si só. E esse é o papel de nós, né, artistas educadores. E a Kelly já falando, né, para nós, falando sobre Aí que é essa que ponte, dá né, a de pedagogia da conexões. autonomia, né? Que a pessoa possa ser autônoma da sua história. Eu acho que aí Paulo Freire, quando as pessoas falam de Paulo Freire, não sabe nem quem é, né? Mas assim, eu acho que é isso, da autonomia, né? Da pessoa construir a sua história e de transformar a sua essência, né? Ou prevalecer essa essência. É muito importante isso. Que incrível, Kelly, verdade. Eu fiz algumas perguntas aqui. Como a gente está falando sobre essa dimensão do teatro do oprimido e como transformar esse teatro do oprimido nos nossos dias, né? E com as nossas experiências, falar sobre essa mulher amazônica que é a Kelly Vanessa, essa especificidade, né? Que não é uma mulher geral, é uma mulher brasileira, porém elas têm a sua essência, né? Como já foi falado. E tem um teórico que ele fala assim, que é a Amazônia miúda, né? Que não é uma Amazônia estereotipada. Vai falar sobre seres que vivem em seus bairros, foi como que ele já se descreveu aqui, né? Praça 14, mas vivendo em comunidade por muitos anos. E é sobre esse lugar. Pensando em tudo isso, como foi o teu primeiro contato com o teatro do oprimido? E o que te mobilizou nas obras do Augusto Boal, você até mostrou pra gente já, né? Algumas. Como é que é essa relação? Como é que se inicia esse teu primeiro contato com o teatro do oprimido? Deixa eu ver se ela tá aqui. Ela entrou.
Ela entrou, mas eu acho que ela saiu, não, ela ainda tá aqui. Eu acho que a Jaqueline, inclusive é tua xará, né? A Jaqueline Arte, né? A Jaqueline Ferreira, ela tem a Companhia de Arte Cristã, que tá há 30 anos aí, né? Então, eu acho que Uau! há 30 anos, e hoje ela também tem a Luzeiros, né? Também está com uma associação, e inclusive lá no Novo Airão também, ela tem ido bastante para o Novo Airão, segundo a casa dela hoje. Então ela está aqui ainda, né? E aí, assim, a Jaque, ela é uma estudante, ela é uma amante também do Augusto Boal. Então, assim, o primeiro contato foi com ela, assim, com o teatro com ela, né, na igreja. A gente frequentou durante a mesma igreja, e aí, assim, ela levava o Augusto Boal, trocava ali muito com o Augusto Boal, e aí ela também leva o Ronaldo Aguiar. O Ronaldo Aguiar é egresso da primeira turma de teatro, e o Ronaldo Aguiar, hoje ele é técnico, né, da Secretaria de Cultura, e aí ele é técnico de iluminação, o Ronaldo Aguiar, e ele estava na UEA, ele estava na Rede Amazônica também, ele fez um curso muito antigo da Rede Amazônica. E aí, assim, o meu primeiro contato foi ali na igreja, com a Jaque, né? Foi com o Ronaldo ali, a gente, como ele fez uma oficina de ela trouxe ele para a igreja para fazer uma oficina de teatro. Então, eu acho que o meu primeiro contato com o Augusto Bal foi através da Jaque, né? Em 2008. 2008. E aí, assim, então foi ali meu primeiro contato na igreja, com oficinas de teatro, e aí a Jaque é, falando, né, do Augusto Boal, falando desse contexto social, falando que a nossa vida podia se transformar através do teatro, falando do quanto que a gente poderia falar, fazer teatro, contar histórias. Então, acho que o primeiro, e ela sempre dizia, o teórico, assim, que ela sempre estava era Augusto Boal. Teatro fórum, teatro imagem, o Augusto Boal é isso, o Augusto Boal, ela sempre trazia esse contexto social. Ah, porque eu gosto do Augusto Boal, porque o Augusto Boal, então ela sempre citava, né? Então, assim, eterna gratidão a Jaque por estar aqui acompanhando e por ter tido essa referência, né? Assim, com o Teatro do Oprimido, com os jogos do teatro, fórum, teatro imagem. Então, acho que a Jaque, ela foi essa pessoa. E é muito legal, porque a Jaque, ela é uma pessoa que ela, assim, tu entra no carro dela, tu consegue conversar de muitas coisas com ela. Tu consegue aprender muitas coisas com ela, assim. Eu acho que, para mim, duas pessoas que eu aprendo, fora a Gorete, fora tantas outras pessoas, mas, assim, pessoas que, para mim, são... Hoje, assim, essa pessoa, ela é professora de universidade, mas antes dele ser, que, para mim, a Jaque e o Madison, assim, são pessoas que tem muito essa vida centralizada de fora da sala de aula, mas tu consegue trocar muito com eles, porque eles sabem muito sobre o teatro e eles vivem a arte, entendeu? Assim, no dia a dia deles de trocar, de aprender muito, né? Então, assim, eu acho que a Jaque, ela foi essa pessoa para mim, e o Matis também, eu acho que ele tem sido essa pessoa muito de, né, foi, né, hoje a gente tá tão próximo, mas assim, o Matis e a Jaque, eles são essas pessoas que me apresentaram muito do teatro, que faz muito desejo de ler, de aprender mais, né? Já que ela é essa pessoa, foi essa pessoa, assim, me apresentou o teatro, que eu lembro muito bem, assim, de a gente... Eu lembro que eu acho que numa oficina na igreja que eu aprendi, foi essa questão dos níveis do teatro, alto, baixo e médio, assim, eu acho que, tipo... E aí eu vejo que o quanto que o jogo, ele tem esse poder da interpretação, porque o teatro, ele é interpretação. Hoje, muita gente se fala do teatro na questão da dramaturgia, né? Das histórias que eu vou contar, mas eu creio que o teatro ele é a arte de interpretar. É uma interpretação, e a gente precisa ter métodos, a gente precisa se focar nessa questão de mudança, né, de personagens, de criação de histórias. E aí eu acho que o fórum ele tem isso, de trazer as histórias, sim, mas focar também nessa interpretação. E aí o próprio Augusto Boal tem jogo que ele faz o espectador ver o que o ator tá fazendo em cena. Tá legal, não tá legal? O que a gente consegue mudar? O que a gente consegue fazer mais ficção ou da atuação, né? Incrível, sim. E pensando no que você falou, né, sobre as suas referências, Jaqueline, é um prazer conhecer, por meio da Kelly, a sua história também. Qualquer momento a gente vai te chamar aqui para fazer uma live também com a gente, para compartilhar as experiências. E o quanto, quando a Kelly traz essa experiência, né? O quanto que a igreja ela tem um papel fundamental na sociedade também. Eu sou fruto da igreja, teatro de igreja, né? A Jaque, teatro de escola.
E até ouso dizer que a igreja faz muitas vezes o papel que o Estado deveria estar fazendo, né? Que é acolher. Só uma coisinha aqui, porque no, vocês sabem o que o pastor já, falando de igreja, eu lembrei de pastor, mas eu ia falar, o professor Jorge, ele cita, né, a Companhia de Arte Cristã como um dos primeiros, que é o Joás, ele citou o Joás, que é o irmão da Jaque, né, e eu acho que vocês já fizeram coisas com o Joás. Não, o Bispo Joás, é bispo Eu ele, vi, né? Maravilhoso. é irmão da Jaque, né? Da Olha, Jaqueline. que E, assim, eles são incrível. pessoas que fazem teatro. A Jaque, ela tem uma carteirinha da FETAM antiga, né? E eu vi, pesquisando algumas coisas da FETAM lá, que eu sou secretária da FETAM, eu encontrei a Jaque, ela foi secretária também da FETAM. Ela estava como membro da FETAM. Então, assim, já faz teatro aí. Como eu disse, só a Companhia de Arte de Cristã tem 30 anos, né? Então, assim, a Jaque já faz teatro há muito tempo. E ela faz um teatro cristão, que é um teatro fora da igreja, que é um teatro que viajaram muito, assim, para outros estados também. Então, eles, assim, há muito tempo. Então, vale a pena chamar a Jaque, porque ela é uma pessoa... E ela tá naquele... como é fichário que o professor Jorge faz? Fichário? É Sim, fichário. ele faz uma ficha, né, dos artistas, né? Isso, Do quem tá lá Amazonas, do Norte. é Joás e a Jaque, eles são irmãos. Eu lembrei, falando do Joás, um abraço se ele for ver essa live, a Jaque mostrar pra ele aí. Ele fez um curta com a gente, um curta-metragem, que é Meu Nome é Márcia. Ele fez um Homem Mau. Se você quiser ver quem é o Joás, você vai lá no YouTube do Alegria e procura aí o Meu Nome é Márcia. Ele tá lá com a gente. Ai, que incrível, como é que são as conexões, né? E a arte, ela tem essa essência também de nos encontrar e desencontrar. Anuário, agora está falando aqui, o anuário que o Jorge Bandeira faz, né? Tem uma É, grande referência. E aí, Kelly, então, assim, eu vou jogando algumas perguntas e você vai falando com a gente, assim, borbulhando aqui. Eu estou acompanhando de forma muito digital. Eu ainda não tive a oportunidade de assistir o Operária, que é o teu espetáculo, que eu preciso muito assistir. Eu sou um estudante de teatro, ainda estou no processo de estudar, mas o Operária também, ele meio que foi lançado em algumas rodas para a gente, né, para a gente se mobilizar para assistir, para fazer algumas pesquisas, né? E a gente tem um trabalho lá dentro da universidade com a Zona Franca. E falando sobre esse espetáculo, né, você enquanto atriz, enquanto diretora, dramaturga, ah, como é que você liga esse teatro oprimido, que é teatro, falar sobre o teatro oprimido, e como é experimentar o teatro oprimido, que talvez, na minha concepção aqui, pode ser que foi alguns caminhos para chegar em Operária. É, e se tem alguma experiência que deveria contar para a gente, assim, olha, isso aqui foi o ponto-chave, talvez essa conexão aqui com o que o Augusto Boal falou, alguma prática do teatro oprimido, ou foi uma experiência minha, conta pra gente. então, sim, né? Eu estou com Operária. A Operária surgiu, né? Nasceu em 2021, eu vou de 22, eu acho que foi 22, 20, não, 23, foi 23, nasceu em 23. Nasceu em 2023. E aí, 24, teve aquele processo todo, assim, dentro da faculdade, dentro da universidade, né? 23, né? 23 teve na universidade, 24 eu formei, nossa, passou muito rápido, né? 23 nasceu dentro da universidade, 24. Então, Operária eu acho que sim, com certeza, eu acho que quando o Augusto Boal, ele fala do desejo, né? O Arco-Íris do Desejo é o livro que eu tenho aqui dele, e ele fala do desejo da ação. Quando eu quando eu entro na universidade, em 2016, fazer licenciatura, eu comecei a ver sobre, a gente tem eu sempre tive vontade de falar, eu tinha um desejo da ação, de fazer alguma coisa do distrito. Mas, dentro da graduação, a licenciatura foi me levando para outro lugar, para a sala de aula, para ir para aí eu era licenciatura, de escrever um TCC e tal, não pensei que eu ia fazer uma peça, né? Até que eu fiz uma peça lá com as crianças, que foi o Baú de Alice. Mas quando eu vou fazer bacharel, vem esse desejo novamente da ação, de contar uma história que era a minha história. E uma história não só minha, mas é uma história de Manaus. É uma história que envolve 500.000 da população amazonense. E traz o contexto social, que é a Zona Franca de Manaus, que é o que movimenta essa cidade, que é o que traz a economia para a cidade.
Então, assim, eu acho que o Augusto Boal, quando ele fala sobre isso, sobre esse contexto social e qual é a ação que você vai fazer para mudar isso. Então, eu acho que é aí que a Operária nasce, né? Desse desejo da ação, de falar algo através do teatro, como ação, né? Que aí eu construo um personagem. Então, eu acho que o Augusto Boal, quando ele fala dessa construção, de trazer esse personagem. E aí, assim, quando eu falo disso, né, eu troco muito com a Ive na faculdade, a Ive Oliveira, foi a primeira diretora dessa peça. E aí a Ive e o Pedro Arcos, que estava ali também, começou a pensar o cenário para esse lugar. E acho que dentro da universidade a gente Acho que falhou pra gente aqui. Acho que a Já Kelly perguntar, né? perdeu um pouquinho a conexão. Acho que eu não sei se a Kelly tá ouvindo, Kelly. Travou pra gente aqui, viu? É, Não te aparece. Tá carregando tua imagem. Mas quando está é, carregando, né, a imagem dela caiu. Acho que ela vai caiu. voltar. Vai já entrar de novo. Eu acho que porque tá com tempo de chuva, né? Sim, Tô começando a ouvir alguns sim, estralinhos mas aqui. tá mesmo. E aí a internet começa a falhar também, né? Mas Mas aí, é bem Jaque, legal, né? Pode ouvindo o que a falar. Kelly fala, né? Ela traz a importância da pesquisa, da coletividade, apesar dela estar em cena solo, né? Pelo que eu vi, não consegui assistir ainda, mas Também. há uma importância de uma pesquisa, de um processo que ela vem buscando. Lembrar que a Kelly ela é bacharelada e licenciada, né? Ela Uhum. estendeu, né, a graduação, duas graduações nesse caso. Isso é maravilhoso. E eu fiquei pensando, refletindo sobre isso, sobre esse processo da Kelly e trazer esses anseios, né? E a gente também fica pensando nas nossas práticas teatrais dentro do coletivo, que foram sempre desse processo, né, de buscar com os nossos alunos encontrar meios deles falarem o que eles sentem, né? As dores, as angústias e transformar, porque aí a gente diferencia algumas coisas do oprimido, né? A gente não abre apenas a ferida, né? Vamos dizer assim. Mas de alguma maneira a pessoa ela ressignifica e cria novas possibilidades, né? Outras realidades. Exatamente, né? Eu acho que, se eu não me engano, a Kelly, ela trabalhou num distrito, né? Então ela tem aí esse lugar de fala também, né? De pensar, de trazer toda essa experiência para a cena, Uhum. né? Então acho que a passagem dela também por esse espaço de olhar, né? E a gente vai pensar ali dentro do contexto também de Brecht, né? Que Brecht ele trabalha todo esse contexto do operário mesmo, É das verdade. fábricas. Me lembra muito toda essa contextualização teatral, né? Nesse lugar, nesses espaços de colocar a nossa própria realidade, né? Eu acho que é muito isso. O teatro ele é muito real, né? Então, por isso que a gente vai sempre trazer ali a voz do Boal, quando ele diz que todos nós somos atores, atrizes, né? Porque estamos ali nesse grande teatro que é o mundo. E eu tô muito nessa vibe de pensar não metáfora, né? Então, não é a metáfora, é a vida. Tudo que nós fazemos é a vida, né? Então, quando a gente pensa a obra de arte, é pensar a vida, pensar nós enquanto essa existência artística mesmo, né? Não essa arte tipo um estereótipo, mas não, a nossa vida é isso, a nossa essência, essa vivência, esse lugar de pensar, de inventar mundos, possibilidades, né? E eu sempre digo que a arte ela é uma maneira de trazer as questões de uma forma carinhosa e ao mesmo tempo de uma forma bruta, né? Com confronto, porque a arte ela não é só amorzinho, ela vai te confrontar. O teatro ele é confronto também, né? Então eu fico imaginando, não tive a oportunidade de assistir ainda Operária, né? Mas fico Uhum. imaginando né? Sim. Tudo assim. Eu nunca trabalhei no distrito também, né? Acho que o Vitor É. também nunca trabalhou no distrito. Mas eu fico com essa curiosidade, sabe? Como é que é isso na cena? Como é que essas pessoas, né? Não sei se a Kelly vai conseguir voltar, mas eu acho que ela deve ter caído mesmo, que tá só um pauzinho. É, A mensagem que eu é, mandei para ela aqui no WhatsApp. é.
né? Mas eu ia até perguntar para ela se teve, né, algum momento de alguma roda de conversa após o espetáculo, porque eu fico com essa curiosidade também, né? Eu não sei se ela já apresentou para os próprios funcionários, né? E eu vi, né, que o que, que eles falam sobre ela tá entrando, a Kelly, tá voltando, acho que vai. E tudo isso, né, traz também essas pessoas, né, esses funcionários, quem está assistindo ali, a se transformar em espectadores também em algum momento, né, de visualizar as coisas. Oi, gente. E voltou! Tava O celular preocupada. descarregou, botei pra carregar, mas o celular ele Bem descarregou. iPhone, né? É, mano, iPhone né? Amo um iPhone. Quando eu fui comprar esse telefone, ele era o mais barato, ele é de 2020. Comprei ele há 5 anos, há 6 anos agora vai fazer que eu tenho esse celular. E eu não tô afim de trocar, mas a bateria dele já tá. Mas eu vou sentar aqui, gente, porque é melhor, que aí eu fico com ele aqui. Então, acho que, não sei aí, o que tu tava falando aí. Então, a gente estava, inclusive, falando sobre essas nossas curiosidades. Nós não assistimos o espetáculo, mas nós ouvimos alguns rumores no meio digital. E quanto que o teatro oprimido tem feito, né? Tem se transformado e tem chegado até nós dessa maneira aqui no Amazonas, chegado até você. E aí a Jaque fez algumas perguntas, né? Se em cada espetáculo você fez rodas de conversa ou se já apresentou para a galera da Zona Franca, do distrito. Eu não sei como é essa experiência de trabalhar no distrito ainda. E acho que a nossa curiosidade também está nesse processo. Então, assim, só concluindo, né, sobre essa questão do quanto que o teatro oprimido se a operária, eu acho que muito, 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 assim, apesar de, acho que não ficou explícito na hora que a gente estava fazendo, mas hoje, ouvindo a pergunta de vocês e pensando, porque a gente trabalha com as imagens, né, do que como eu trabalhei, tanto que as partituras, eu construí partituras, como eu montava lá o aparelho, que era o Paralama, né, eu trabalhei 4 anos na Suzuki, uma fábrica de moto, então eu trouxe muito imagens, né, das partituras que foram construídas, foi através da vivência que eu tive lá. Então trago essas imagens e essas imagens que eu tinha das histórias, eu trouxe isso para a sala de ensaio e a Marilta escreveu a dramaturgia. Então assim, é muito presente o Uau, é muito presente o teatro de imagem, porque eu trabalho com essas imagens e aí eu fui construindo o espetáculo através das imagens que eu tinha de quando eu trabalhei lá. Então acho que sim, com certeza, o Uau ele é muito importante, os métodos dele que ele estava, como eu vivenciei desde o início da minha trajetória, comecei a fazer teatro na igreja. Então, como eu disse para vocês, a influência maior foi do Uau, através da Jaque. E aí eu já conhecia, assim, quando eu entrei na universidade, e aí quando eu conheço a Amanda Aires, né? E aí a gente vê que a professora Amanda traz muito isso pra gente, né? O teatro do oprimido, o Augusto Boal, o Paulo Freire. Então, ali vai se consolidando. Então, eu acho que hoje não tem como, apesar de às vezes a gente não deixar explícito, né? Assim, é teatro do oprimido, né? Eu não trago muito. Com certeza sem dúvida, eu não tenho dúvida nenhuma disso, que né? Então, assim, a Gorete, ela respondeu aqui que tem roda, sim, aí respondendo o Vitor também, a Gorete respondeu, tem roda, quando assisti, muitos espectadores se identificaram e ficaram muito emocionados, então teve roda. O Rafael, que é o do Teias Urbanas, está aqui também, e ele fala sobre que ele também assistiu, e ele dá um comentário, depois o Vitor lê aí, né? Mas eu já tô aqui, né? O Vitor que lê os comentários depois. Então, assim, obrigada, tá? O Rafa, ele é uma das pessoas que me incentivou muito com a Operária. Eu acho que a Operária nasceu, assim, tá no meu pensamento, mas eu acho que ela se concretizou graças ao Rafael, do Teias Urbanas, porque quando a gente se encontrava, se esbarrava no RU, ele sempre falava para mim, ele falava, Kelly, tem que fazer a peça sobre o distrito, sobre o que tu trabalhou lá. E aí ele me incentivou a fazer um poema. Eu fiz um poema que eu trago na peça, que é sobre Eu Não Ver a Luz do Sol. Então o Rafa, ele assim, foi um dos grandes
inspiradores para a Operária sair mesmo do papel, para que eu pudesse fazer meu TCC. O Rafa, assim, ele me inspirou muito, assim, ele acreditou muito na Operária antes de... Por isso que ele fala, né? E obrigada, Rafael. Eu sei que é muito real isso, porque ele disse que a Operária é uma peça super necessária, né? Vida longa, essa dramaturgia. Então, Pra mim, falhou a Kelly. E eu não tô te ouvindo, Jaque. Será que é minha internet também? É, nossa amiga caiu novamente. Ah, tá, porque meu microfone tava desligado, por isso que não Ah, dava. sim, eu falei, será que caiu minha rede? Eu falando aqui, falando, falei, meu Deus, não tá me ouvindo? Será que a minha internet tá ruim também? Aí eu vi que o microfone tava desligado. É porque tá com Mas esse é isso. tempo, né? Esse tempo de Uhum, chuva, né? sim. Forte. Cara, e falar sobre esse tempo é falar sobre a nossa região. O Amazonas é assim, a gente está na Amazônia, né? Tem esses Sim, contratempos e tem a Amanda que fala isso, né? Precisamos ouvir o tempo, entender o tempo da floresta, que é diferente do nosso tempo. exatamente, né? Sobre o tempo. Mas, inclusive, na nossa última live, na primeira, na verdade, né, que teve, a primeira e a última ali, quase a gente não consegue fazer, né? Foi. Porque deu uma chuva tão forte que foi o caos. Foi o caos. Eu já Não, estava pensando que não ia dar certo, mas no fim deu tudo certo. Foi uma conversa muito gostosa, né? Então, hoje seguimos com essa conversa muito gostosa com a Kelly Vanessa, né? Ela deve estar com alguma instabilidade, né, também. E é, é muito isso que o Vitor falou, essa região, a internet, eu acho que a nossa região é uma região que temos a pior sinal de internet, né? O pior sinal de internet que tem no Brasil é. é o da nossa região também. Aí temos comentários aqui, né? Agora a gente falou assim, que na Operário tem roda. Quando ela assistiu, né? Muitos espectadores se identificaram e ficaram muito emocionados. Eu posso imaginar. Quanto é que é você falar sobre esse lugar. E o Rafa, do Teias Urbanas, eu acredito que seja ele. Ele falou assim: a Operária é uma peça super necessária. Vida longa a essa dramaturgia. Vida longa, Operária! Vida longa! Inclusive, beijão aí pro Rafa, um artista incrível da cidade também. Beijão pra Gorete, pra Neurisa também que tá assistindo. Ainda há pouco tinha entrado também o Alan. O Alan, eu acho que é Alan o nome dele, O nem Alan lembro. Rosendo. Tá aqui o Lá, Alan, lá de Quari, de né? Quari, O né? nosso, um dos Um dos produtores culturais, produtores. né? Que está aí nessa empreitada com a gente desse projeto de oficina de teatro oprimido, né? E mais uma vez falando que estaremos, né, na segunda-feira, já no município de Quari, para executar esse projeto de oficinas nesse espaço, né, da Associação Pestalozzi, do nosso parceiro aí do Kerb Groove, que é um músico percussionista também, né? Estaremos lá realizando, né? Bem animada também para esse dia. Ele também está bem animado para, né? Inclusive vamos postar um vídeo que eles mandaram para gente, né? Em breve, só depois da live, né? Que ali tá, porque o movimento agora é a live. Aí depois a gente vai postar ali o vídeo que eles mandaram para gente, um vídeo muito carinhoso, né? E se Deus quiser, estaremos lá. Kelly voltou. Vamos lá, Kelly, Vanessa. Vamos Chega que é lá. nós. E é esse tempo, gente. Obrigado a todos que estão aqui ainda com a gente. Essa live vai para a posteridade. É um teórico também. Você pode usar aí nos seus trabalhos de pesquisa. Kelly voltou! Uhul! Uh! Voltei, gente.
Voltei que eu não. É isso, gente, mas é operária, é a vida, é o carregador. É que eu não coloquei no carregador de verdade, eu coloquei no portátil, né? Aí o portátil fica mais. Tem que ter mais atenção. Mas é isso, gente. Tô aqui, embora pra gente. Como a gente consegue. Mas eu acho que consegui responder. Tem que assistir, vai ter novamente, se Deus quiser. Na torcida aí que a Vamos, gente vai assistir, sim. O Alegria inteiro vai assistir esse espetáculo. vamos, todos. Legal, e se É, quiserem a parceria aí, a gente pode ir conversando também, entendeu? Se quiserem que eu apresente em algum lugar, um trecho, não sei. Eu aplicado dos trabalhadores já. Apresentei também no 1º de maio de 2025. Foi um desejo muito bom que eu realizei assim, nesse ano que passou. Foi apresentar o operário para os trabalhadores no Dia do Trabalhador. Então, eu estou aberta a parcerias também, tá? Então, a gente pode conversar, se vocês quiserem. Assim vocês assistem, né? Aquela trabalho, né? Trabalho que nos une, né, Vitor? e é isso. Eu tenho uma pergunta, Kelly. Assim, apesar de a gente não rotular ninguém aqui, mas é muito importante, né? Estar nesse espaço também. Kelly e Vanessa, pelo pouco que eu conheço, desses alguns anos já juntos, passou por muitas frentes, né? Eu ouvi essa palavra e super combina com a gente, né? Todo mundo uma vida muito corrida, muitas frentes, fazendo assim de tudo um pouco, né? E a Kelly é essa pessoa também que faz de tudo um pouco. Como é que você vê, Kelly, agora, estando nesse espaço também da FETAM, que é importante para nós termos a pessoa da periferia lá, né, nesse espaço, e a experiência que você já passou por muitos lugares, como é que você vê o teatro nesses lugares, né, hoje em dia? Né? Como é que você faz esse resgate de quando você começou para hoje, esses caminhos, esses novos profissionais, o que tem acontecido, se a universidade tem feito esse papel de externar, né? Já que a gente fala assim, projetos de extensão, que extensão é essa? Né? Como é que você vê esse teatro dentro das comunidades, das favelas, aqui em Manaus? Eu acho assim que é muito necessário, eu vou usar essa palavra necessário que o Rafa botou aí para operária. Eu acho que é muito necessário a gente que é da periferia, a gente que veio da universidade, que altos lugares por causa da universidade. Então, assim, a universidade ela abre portas, né? Eu acho que quando eu chego na FETAM, foi devido ter estado na UEA, onde eu conheci o Madison, né? Onde eu conheci o Kleber, onde, né? Aí levou a Gorete também, e aí leva o Arles também, mas acho que a gente, quando tem essa parceria com o Kleber, né, que é o presidente da FETAM, então, assim, quando a gente entra em 2016 na mesma turma de teatro, então meio que já se conhecia, se conheceu ali, né, e foi se conhecendo, cada dia a gente vai conhecendo mais as pessoas, né, mas eu acho que ter estado na FETAM, estado na FETAM, né, meio que agora finalizando esse processo aí, mais que me afastando, né, mas assim, eu acho que quando a gente teve o Alegria no festival, né? Quando a gente faz aquele momento ali que o Alegria vai, e assim, eu digo pro Kleber o quanto que é importante da gente ter esse momento na comunidade. E aí, quando a gente traz as vivências para dentro do festival, quando a gente traz não só vocês, mas traz o pessoal do Colônia Telês, quando traz a Casa Teatro Cauá, quando aí como a Adriana sempre lembra, né, que quando eu fui ali na Casa Teatro Cauá, eu vi diferente, eu olhei com um olhar diferente, porque era o meu. Eu acho que quando a gente se sente, eu acho que é importante a gente estar nesses lugares, porque a gente veio de outros lugares, a gente se sente pertinho, e a gente meio que escreve a história. Quando eu penso na FETAM, eu sempre pensava sobre essa questão de abrir para que todas as pessoas com experiência ou sem experiência pudessem estar no festival. Eu acho que a nossa diretoria ela trouxe isso, que outras diretorias não trouxeram. Eu acho que quando as pessoas pensam num festival, elas pensam, vamos trazer os profissionais do Teatro Amazonas, não nada contra, né? Até amo os técnicos do teatro, mas eu acho importante também a gente abrir o festival para que todos possam fazer o festival. E aí a gente traz mais
uma vez aquela questão da troca, né? Que a gente aprende com todo mundo se aprende fazendo. E eu acho que estar na FETAM, dentro da FETAM, eu vi muito isso. E quando foi esse ano, a gente viu o quanto que foi necessário também, né? Porque quem fez o teatro foi, quem fez o festival desse ano foi a parceria que a gente abriu as portas ano passado. Então, legal, quando o Kleber disse, não, fulano foi porque a gente não tinha dinheiro, né? E não foi só por isso que eu não estive, né? Foi por outros motivos meus. Mas, assim, eu acho que quando a gente vê o festival acontecendo com as parcerias que a gente fez, que não estariam com dinheiro ou não, né? Dinheiro estiveram, com sem dinheiro estiveram. A gente começa a entender que o teatro é uma troca desses lugares. E aí, assim, eu vejo que o teatro ele abriu muitas portas. A universidade mudou a minha vida, assim, mudou, assim, a minha vida. Quando eu penso, assim, como hoje, em relação a trabalho, hoje eu tenho um currículo, hoje eu tenho algo onde eu entrar, tipo, acho que tá com esse mês passado que passou, fui fazer uma entrevista e a pessoa falou, cara, legal o teu currículo, é isso aí, tá muito bom, você é um excelente profissional e tal. Então eu acho que quando foi a universidade, foi o teatro que me fez esse lugar hoje, de ter um currículo reconhecido, de ter portas abertas aonde eu tiver, entendeu? As portas vão se abrir, porque o teatro, a educação transforma, né? É diferente que não tinha, né? Eu entrei na universidade, eu tinha 26 anos. O que eu queria? Eu queria trabalhar. Eu acho que o estudo ele foi transformando a minha vida, ele foi me abrindo caminhos. E hoje eu consigo dar aula, hoje eu consigo atuar, hoje eu consigo fazer ser produtora, como várias pessoas. Tipo, recentemente, né, eu recebi o pessoal de Roraima. Eles me ligaram para produzir eles, e aí eu produzi também esse ano o pessoal lá de São Paulo. Então, eu acho que a universidade ela abriu essas portas da FETAM, abriu essas portas de estar com outras pessoas. Eu acho que a FETAM ela tem esse lugar. E aí, assim, de admirar a FETAM, porque na universidade a gente ouve falar da FETAM. Foi na universidade que eu ouvi falar da FETAM. E às vezes as pessoas pensam que não. E aí eu acho que tem importante também de estar o Kleber na presidência, a Gorete como vice-presidente. Eu acho que isso aí abriu muito, né? Então, assim, agradecer mesmo a Gorete, ao Kleber. A Gorete veio de um teatro universitário, então a Gorete ela sabe esse lugar, ela e o Kleber, né, foram ali da UFAM, né, também ali na UFAM Pedagogia, a Gorete sempre artes aí na UFAM, então a uma artista do tempo, ela atravessou gerações, né, não, mas ela é novinha. Mas assim, a Gorete também eu acho que é importante de ter essas pessoas nesses lugares, porque essas pessoas elas abrem portas, elas abrem caminhos, elas vão. Então eu acho que é muito importante a gente estar. E aí, só que assim, tem uma diferença, né? Tem muita diferença, porque o festival ele é muito grande, né? A FETAM ela é uma instituição de 40 anos, uma das mais antigas do Brasil. E aí, assim, tem, como que eu posso dizer? Eu acho que a gente precisa falar mais dentro da universidade. A gente precisa ter essa troca que o festival ele acontece toda vez em outubro. E eu acho que tem que ter uma troca muito forte. Eu acho que ano passado, ano retrasado, em 2024, eu acho que a gente conseguiu fazer isso um pouco. Acho que esse ano talvez mais ainda, né, com a UEA. Mas eu acho que eu acho que tem que ter mais trocas. E aí, mais se fortalecendo para que outras Kellys, para que outros Klebs, para que outros Vitor, né, esse ano que apresentou o festival. Então, assim, eu acho que para que a gente possa entender que fazer teatro é abrir portas. Então, a gente possa abrir portas para que outras pessoas possam ocupar esses lugares. Uau, Kelly, você trouxe muitas lembranças, né? Lembrar de 2024 com a vivência, né? Que foi feita com o Festival de Teatro da Amazônia, que foi muito lindo, né? O teatro que você falou, né? Da Casa de Teatro, o Alegrial, o Grutec. Gente, isso é incrível, né? Descentralizar. E o que a Federação de Teatro do Amazonas tem feito é maravilhoso. Eu fico muito contemplado e essa tua fala foi muito incrível. As parcerias feitas em 2024 conseguiram estar também em 2025 e fazer essa conexão com a universidade é maravilhoso também. E eu só tenho a agradecer também quanto artista, né? Estar nesse espaço. E a Kelly também falou para a gente aqui sobre a questão de se profissionalizar, né?
nesse ofício. A gente ama esse ofício. E eu, quando você caiu, eu falei assim, gente, só para lembrar que a Kelly é bacharelada e licenciada. Né? Então é uma extensão grande de muitos anos de estudos. É muita pesquisa. Né? Então é também chamar a atenção para nossos artistas de que existe a universidade aí pública para nós, né? Isso é para nós e esse curso é potente também, o teatro. Hoje sou estudante, sou um graduando de teatro, tenho orgulho da minha universidade, que isso é maravilhoso. Por muitos anos fiz teatro, né? Não estou dizendo que quem não fez graduação não é ator, não é artista, é sim, com certeza. São mestres de notório saber, são pessoas maravilhosas. Eu aprendi muito a minha vida inteira. Mas se a gente pode fazer também, né, um curso de graduação, é maravilhoso, é incrível, isso conecta, né? Ah, e aí eu tenho mais algumas outras perguntas para a gente ir já finalizando na nossa live de hoje. Então, a Kelly é produtora, e eu, como eu falei no início, eu aprendi muito ouvindo a Kelly, vendo a Kelly, trabalhando com a Kelly. Como é que, Kelly, quanto produtora, você produz muitos trabalhos, né? Esse ano também, eu sei que você estava num corre de vários trabalhos, como produtora local de outras companhias de fora. Como é que você usa essas suas estratégias, que eu acho muitas, para manter projetos seus vivos? Eu tenho aprendido algumas coisas também, Kelly, sobre a questão de você trabalhar no coletivo, mas também pensar que esse sonho coletivo também vem do seu, né, do individual. É um sonho que eu quero com esse sonho para mim, né, depois para nós, né? Como é que você, com as estratégias que você tem, mantém vivos seus projetos pessoais, né? Conta para nós. Eu acho que é como que eu posso dizer, né? Eu acho que em relação assim, eu acho que aconteceu muito orgânico assim, essa questão das parcerias, esse último, né, foi esse do que a gente teve, que foi com o espetáculo de Roraima, né? A Simara me ligou e aí falou, ai, Kelly, eu vou para Manaus, e aí eu pensei numa produção, e aí foi. Eu pensei em você, e aí teve outros que é tipo. Gorete também aqui, né? Já pensou muitas vezes me indicou, né, para trabalhos, então eu acho que acontece muito orgânico. Pessoa que conhece teu trabalho, que sabe que é ali que tu tá livre, que tu pode já, que tu faz legal, que tu faz legal, é ótimo, né? É que eu acho que eu acho que eu junto, inclusive amanhã eu vou me encontrar com o pessoal quando eu fui estagiária da SEC. Eu fui estagiária da Secretaria de Cultura, né? Acho que meu primeiro estágio quando eu entrei na universidade foi como estagiária da cultura. Então, assim, eu tenho essa questão dessa. Eu vivi a SEC durante 4 anos, né? 2 anos no Centro de Magdalena Cidal e 2 anos nos espaços culturais. Então, assim, eu tenho um elo assim com o pessoal da SEC em relação aos espaços culturais, que é onde as pessoas apresentam. Então, eu acho que isso que eu trouxe quando eu fui estagiária da SEC, eu acho que esse conhecimento dos espaços culturais, de poder ter, porque eu acho que a maior dificuldade para um ator é isso, ter teatro para apresentar. Então, eu acho que me mantém também muito, é esse lugar da logística, né? De saber esses canais, de saber os canais, de ter esses espaços. Então, assim, eu acho que foi muito linda a conexão esse da secretaria da graduação. Porque aí eu aprendi muito com a SEC, né? A fazer, eu lembro que lá na Magdalena, e amanhã eu vou encontrar com essa turma, né? Que a gente sempre se encontra, e amanhã eu não encontro nosso anual. E aí, assim, de ter estado no Magdalena Céu durante 2 anos fazendo evento ali com eles, eu aprendi muito ali produção, eu aprendi muito a fazer como os espaços funcionam. Então, eu acho que foi muito importante ter sido estagiária da Secretaria de Cultura em 2016 a 2018, 2016 e 2019. Eu ter sido estagiária da SEC foi muito importante, porque eu aprendi muita dinâmica fazendo. Por isso que eu sempre digo que a gente aprende fazendo. E a gente não sabe tudo hoje, a gente sempre vai fazer. E aí eu acho que E aí, uma coisa que eu acho que eu aprendi também com a Jaque, que é a Jaqueline Ferreira, não sei se ela ainda tá aqui, eu acho que é, tipo,
de ter amizade com as pessoas, de falar com as pessoas. Tipo, eu acho que a Simara, que foi o último projeto que eu produzi, quando a Simara veio, ela veio pro festival, ela me conheceu no festival e tal, mas depois ela veio só passar por Manaus. Ela só tava passando, né? E aí eu decidi encontrar com ela. Bora, a gente foi lá no Mercadão, comer, almoçamos. E eu acho que quando eu tenho essa troca com as pessoas, porque essas trocas de carinho mesmo, de afeto, de ir buscar no aeroporto, como eu e o Kleber fizemos em 2024, a gente foi lá, né? Na van, ia lá, e as pessoas. Eu acho que receber as pessoas com um sorriso, com um olhar, ter essa troca humana, né? Quando a gente tem essa troca humana, eu acho que é isso que faz as produções, isso que faz os trabalhos acontecerem. Porque a pessoa vai lembrar de tipo, oh, fulana é legal, fulana me ajudou, né? Então, quando eu for para Manaus, eu vou tentar chamar ela novamente, né? Então, eu acho que. Eu lembro que a Jaque, ela tá aqui, né? Ela entrou de novo. Eu lembro que a Jaque, ela. Aprendi muito dela a fazer as coisas com excelência, né? E tratar as pessoas bem. Eu acho que é isso, de fazer as coisas com excelência, tratar as pessoas bem. E aí eu acho que isso que impulsiona os nossos projetos individuais, porque. E aí a gente. Eu lembro de um versículo da Bíblia, né? Que a gente não pode se cansar de fazer o bem. A gente precisa fazer o bem, não se cansar de fazer o bem. Porque você faz o bem hoje, aí tu acha que ninguém vai te ajudar. Mas assim, depois do nada, aparece um trabalho, aparece uma coisa que tu fez sem intenção nenhuma, né? Hoje muito se fala de intencionar, né? Eu acho que não, acho que você, como é mais uma vez falando de essência, né? Você precisa ser melhor do que ter. Porque você sendo, você vai ter o bem sempre ao seu redor. E as pessoas vão te reconhecendo depois, né? Então eu acho que é muito isso, hoje que eu vou me posicionar. E assim, a gente não faz nada sozinho, né? Eu digo sempre que. Antes eu me incomodava um pouco com isso, né? Hoje eu tenho pensado sobre a amizade também, que os amigos, eles te ajudam muito, assim. Eu acho que o que tem a operária, assim, ela tem se fortalecido, ela apresentou esse ano, assim, muito com as amizades, né? Eu acho que a Gi é uma grande, tem sido a sonoplasta da operária, ela tem sido uma grande amiga, assim, de acreditar no projeto junto comigo. Eu acho que a Bianca hoje tem me ajudado também, a Hanna, eu acho que tem me ajudado também. Então, assim, eu acho que é de fortalecer o vínculo da amizade, porque hoje o que tem visto de pessoas que estão trabalhando porque eles são amigos, eles se tornam amigos, né? Então, eu até vi uma. Antes eu criticava um pouco, né? Que as pessoas, amigo. Mas hoje eu tenho entendido mais sobre isso e eu até vi algumas pessoas falando, né? Sobre que o vínculo do trabalho, quando rola a amizade, vai ser eterno, né? Eu acho que vocês aí, entre vocês, né? O Alegriar, né? Tem esse vínculo de amizade também. De tratar as pessoas bem, de ser amigo, independente de projeto ou não. E aí isso daí a pessoa vai querendo tu perto, a pessoa vai indicando trabalho. Então, e é de ser não só ser amigo, mas acho que ser bom naquilo que você faz, né? Tipo, eu sou boa naquilo de tentar conseguir espaço, de apresentar, de ser essa logística, de fazer mesmo. Ah, a Kelly, ela carrega mesmo alguma coisa ali, ou então ela vai ali falar mesmo com as pessoas para conseguir um patrocínio, para conseguir um apoio. Então, acho que isso que foi me desenvolvendo enquanto produtora. Tem uma citação que o professor John sempre fala, que eu reformulei ela, que é. Mas ela é assim, já reformulada. Atuemos atuando. E é isso, né? Falar sobre produção é você viver na carne, no osso, né? Você vai sentir, você vai aprender fazendo. Tem coisa que não é a teoria, só a teoria, né? Somos os agentes invisíveis mesmo. E naquele momento a gente dá suporte, né? Enfim, e a Kelly hoje falou pra gente sobre, agora, né? Fiquei refletindo aqui, sobre disponibilidade, sobre a questão das conexões, as comunicações e os networks, né? Acho que essa também é a essência da produção, né? Você saber lidar com todo tipo de pessoa, porque nós somos variáveis, né? Tem gente que tem um temperamento mais explosivo, o outro é mais, né, introspecto, né? O outro já é mais calmo. E acho que o produtor cultural, ele tem essa mediação mais humana, né? Com as pessoas. E eu vejo isso na Kelly, ela consegue mediar, assim, né? E, mano, pensa numa mulher que sabe todos os locais do centro, fora do centro, né? Se não dá aqui, dá ali. Ela tem um plano de A a Z, né? Eu tava numa produção que eu esqueci o nome agora da galera do ano passado,
que fui fazer um apoio para ti lá no teatro, lá na frente do teatro, que era daquela drag queen, Martina Pereira, eu esqueci o nome da companhia. Ah, Circunstância. sim. Circunstância? Não, não lembro. Ah, eu também não vou lembrar agora, mas E eu aí, lembro, o pessoal do só ia Pará. dizer que eu vendo você como produtora, né? A gente muito rápido, assim, muito, já sabe, muito ágil, né? Dos contatos, e isso é maravilhoso. E para quem quer iniciar, né? Nesse caminho, muita gente, né? Quer estar nesse caminho da produção, participar, né? Estar sempre no meio dessa galera e ter essas habilidades. E aí, Kelly, tem uma pergunta para te agora, quanto pessoa, quanto espectadora, quanto atriz, quanto professora, enquanto um ser humano, um ser que está vivendo. É, o que você sonha para o teatro nos próximos anos? Que eu acho que a gente tem mais encontros, eu acho que é muito importante uma coisa que tu falou aqui sobre, já teve roda depois da apresentação, eu acho que é encontro de roda, sabe? Da gente conversar sobre teatro. Eu acho que a gente precisa conversar. A pandemia, ela passou, ela deixou a gente muito estática e hoje a gente pensa assim, os grandes pessoas que fazem teatro aqui na cidade, quando elas apresentam, elas vão embora, tira foto, uma coisa, acaba-se o show e acabou-se o encontro. Eu acho que eu quero pro teatro essa arte do encontro. E a gente vai, eu tenho vontade de chorar disso porque a gente pensa na doença do século, que é a depressão, a ansiedade, porque as pessoas não estão mais se olhando, elas não estão mais conversando, elas não estão mais se encontrando. Então, assim, eu acho que a arte do encontro, a arte de conversar, de falar sobre teatro. E aí, hoje a gente vê a FETAM, o festival, quando tem os debates, o pessoal vai falar do meu trabalho. Para que falar do meu trabalho? Mas eu acho que não é só falar do seu trabalho, é falar de teatro. Eu acho que é tipo de falar de teatro, falar de pessoas que escreveram sobre o teatro. Então, eu acho que o que eu espero do teatro é de ter mais rodas, como essa que a gente está falando aqui. Quem são as pessoas que fazem teatro? Qual foi a sua inspiração para fazer essa peça? Como foi o seu processo dentro da sala de ensaio? Eu acho que o que eu espero do teatro é essa arte do encontro. E aí a gente volta para o início, como foi o primitivo, foi essa roda. O início do teatro foi porque eles estavam numa fogueira e eles queriam falar um com o outro, e aí a pedra começaram a surgir o fogo e surge o teatro ali. A interpretação, a arte de interpretar. Então, eu acho que o círculo, eu acho que eu quero para o teatro é mais encontros de círculos. Uau, sim. Show, show, show. E agora, a pergunta, na verdade não é uma pergunta, mas é a tua fala para essa nossa geração e esses artistas novos que estão chegando. Que mensagem você daria para essas pessoas que estão nos ouvindo agora, que vão nos ouvir daqui a pouco nessa gravação, sobre esse caminho que eles querem fazer, né? Que é trilhar a produção cultural, o teatro do oprimido, a docência. Leiam, leiam muito, leiam muito, leiam Augusto Boal, leiam Paulo Freire, não deixe só as pessoas vídeos lhe tocarem, mas leiam, leiam. Hoje o Rafa também compartilhou o texto, o Bana compartilhou um poema, né? Eu não vou lembrar agora quem era, mas assim, acho que leiam poesia, leiam a Jaqueline Monteiro, que está aqui, leiam as poesias dela. Eu acho que a gente precisa ler mais. E eu estava até falando com o tio, acho que é ler. Lê o que você quiser, mas leia. E é importante, se você quer fazer teatro, leia dramaturgos, leiam dramaturgias de teatro, leiam teatro. Eu acho que o importante é isso. Leia as dramaturgias da FETAM, né, Gorete? Tem aí os exemplares da Vá lá na FETAM, na questão da sala da FETAM, né? Que a gente estava ali pedindo para. Mas eu acho que é leiam. Leiam dramaturgias, leiam teatro. Eu acho que a gente precisa ler mais. E quando a gente lê, a gente vai começar a entender, não a entender ou desentender, mas assim, a gente vai começar a raciocinar não superficial, como muitas pessoas estão hoje nos vídeos, né? Eu acho que não superficial. Você vai começar a entender e compreender e tentar fazer um teatro mais profundo. Acho que é isso. Leiam teatro. Uhul!
Que Arrasou encontro. demais. Que encontro, Kelly. Arrasou demais, demais, Kelly. Acho que o recado tá dado, né? A gente está chegando aí ao fim desse encontro, né? É um encontro precioso. A Kelly falou, né? A arte do encontro, eu lembrei das abaiomis, né? Porque o significado de abaiomi é encontro precioso, né? Então, isso já me Olha veio aqui, ó. assim, já vários Tem aqui encontros. a minha, ó. Olha aí, Acho que ó, foi viu? você que me deu, né? Foi. É isso, o encontro precioso, né? O significado dela, das abaiomis, né? Então, acho que é um movimento da arte, né, como um todo, da produção cultural, né? A produção cultural, É verdade, ela encontro precioso, não tinha lido ainda. é precioso o significado das abaiomis. E a arte é isso, né? Todos esses encontros da arte, da literatura, da poesia, da conversa. A conversa é uma arte, a escuta é uma arte, né? Então, te agradeço demais, Kelly, por esse encontro precioso, né, que nós tivemos aqui com você, que possamos aí ter, né, esses encontros pessoalmente também. Todo mundo está correndo, né? Tá todo mundo fazendo muita coisa, todos nós aqui, do Alegria também, né? Então, eu já deixo esse recado aí para a Gorete, viu, Gorete? A gente vai entrar em contato contigo, a Jaque também, vamos entrar em contato com vocês. Eu acho que é importante ouvir, né? E a live, a internet, a tecnologia, ela tem as suas vulnerabilidades, mas ela tem um poder muito grande, que é de poder chegar a diferentes espaços, a diferentes lugares do mundo. Né? Está falando aqui, mas alguém do outro lado do mundo pode estar assistindo a gente, de outro país pode estar assistindo a gente, né? Então a tecnologia ela tem nos dá essa vantagem, né? Também de nos encontrarmos, de nos ouvirmos. E para além disso, eu estou pretendendo colocar as nossas lives como episódio no Spotify. Né? Eu não falei nem para os meninos, mas eu criei uma conta, né? Já inaugurei o meu podcast no Spotify. E eu vou estar subindo, né, todas as lives, o áudio das lives, vou dar uma melhorada, uma editada, e vou estar colocando, né, especificamente todas as nossas lives no Spotify. Eu amo ficar ouvindo aqui, ó, só, sabe? Então, acho que tudo que E eu amo eu gosto de partilhar. Então, eu gosto de eu fazer acho também. que, sim, Pode com falar. licença aí, Jaque, rapidinho, eu acho que tem que trocar muito com a Jaqueline também, porque a Jaqueline, ela tá com o espaço da Luzeiros, que é de podcast. Ela tem um espaço lá que é para fazer podcast. Então, assim, de ir lá visitar, e aí ela tem esse espaço. Então, acho que vocês podem trocar aí sobre o que vocês querem fazer. Acho que é muito importante pegar o contato dela depois, qualquer coisa eu passo de vocês, para fazer também esse presencial, gravado lá, que ela tem todo o estúdio, toda uma preparação lá. Arrasou, mano. A gente está ainda em alguns podcasts também, né, Vitor? E aí eu vou estar colocando essas nossas conversas, né? Vou estar subindo também. Que tudo isso, como eu falei anteriormente, né? Tudo isso é proposital, que tudo isso é pesquisa. Ouvir, né, as pessoas, dialogar com as pessoas. Tudo isso, de certa forma, compõe, né, que eu trabalho a questão da subjetividade, só que as pessoas têm mania de achar que a subjetividade ela é singular. Só que a subjetividade também ela é coletiva. Né? Então, nós somos compostos um pouquinho de cada pessoa, né? Então, quando eu faço esse convite para a Kelly, eu também tenho a Kelly como uma composição na minha vida, né? Na minha existência, na minha formação, né? Nessa parceria da amizade, das viagens, da escuta, da fala, né? Então, tudo isso Nossa, são foi muito recados legal a nossos. nossa viagem, agora que eu me lembrei. Então, De tudo isso tem Brasília. uma composição, né? Os trabalhos, né? Então, tudo isso tem essa composição que vai nos completando, porque nós somos formada por outras pessoas também. As outras pessoas vão nos formando e nós vamos aprendendo, né? O próprio Paulo Freire fala que, ao mesmo tempo que nós ensinamos, nós também aprendemos, né? Então, gratidão, Kelly, né, por esse encontro precioso. Vamos dar continuidade às nossas lives, né? A gente não está seguindo um cronograma, a gente está seguindo muito mais a vontade dos nossos convidados, né? Como eu falei para a Kelly, a gente entra dentro da disponibilidade dos convidados, né? Então a gente vai ter a professora França também com a gente, né? Nessa roda de conversa.
né? Então, vamos ter a professora Osmarina, né? Então, vou fazer o convite para a Anne também. E agora a gente já tem a lista aqui das mulheres maravilhosas aqui que eu já estava com a Gorete na minha cabeça engatilhada aqui já há um tempo. Aí, como ela apareceu aqui, só confirmou mesmo, né? O próprio Kleber, eu sou muito fã, né, pelo movimento que o Kleber traz, porque ele é da educação, né, e também é da FETAM, tá ali, sempre acreditando também no nosso trabalho. Desde o início, desde quando a gente se conheceu, né, o Kleber tem ali estado com a gente também, conversando, trocando, né? Então, esperamos aí que em breve a gente vai ter, né, esse movimento após essa viagem de Quari que vamos estar fazendo. Mas, enfim, eu acho que a gente vem agora para os nossa fala final, Kelly. Pode deixar aí o que tu quer falar, o que quer fechar, depois Vitor, e aí a gente vai encerrando a nossa live. Assim, né? Sendo bem real, né? Quero energia nesse celular. Eu acho que a gente precisa ter energia cada vez mais. E eu acho que esses encontros eles trazem energia. Então, eu só tenho a agradecer. Muito obrigada por ter me convidado. Eu acho que aí a gente, nessa troca aqui, a gente vai se reconectando, né? E se reformulando. Eu acho que aí para esse início de ano assim foi uma motivação muito legal estar estado com vocês hoje. Eu tenho certeza que isso aqui vai reverberar muito no meu ano, entendeu? De ter estado com vocês no início desse ano. Então, assim, muito obrigada. Vida longa, alegria. Eu acredito muito no projeto de vocês, eu acredito muito na união de vocês, eu acredito muito que tudo isso que possa ter muitos e mais projetos para que tenha essa mudança, né? A arte na vida. Tá bom? Então, muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Fazer que nem a Gorete. A Gorete faz muito isso também. E o Vitor aí. Ai, que lindo, Kelly. Eu também fico muito agradecido pelo seu aceite, estar com a gente. E é tudo uma conexão, né? É a roda, né? São os encontros. E a telepresença faz também esse papel de mediação de encontro. E isso é incrível. E a todos que estão nos assistindo, continue aqui nos seguindo. Multiplica essa live para os seus amigos, né? Para que conheçam também a Kelly Vanessa como produtora. E, gente, é isso. Um beijo. Tamo junto. E daqui a pouco eu estou chegando em Quari. Pessoal de Quari que estão nos assistindo hoje, nós estamos chegando, hein? Para multiplicar esse teatro do oprimido. Estamos chegando. Bora tirar uma fotinha. Alguém consegue tirar, Vitor, aí? Eu vou tirar. É porque, peraí, me deu uma travadinha aqui no meu. Vai, consigo. Vai. 1, 2, 3 e. Deixa eu tirar outra. Vai, 1, 2, 3. Acho que agora. Foi, gratidão. Eu encerro com duas frases aqui, né? Uma citação e uma frase. A primeira frase é que eu sempre vou falar, né? Que eu peguei ela para mim, por ter essa frase para mim, que é nada sobre nós sem nós. Essa é uma frase que eu peguei, roubei para mim e é sobre isso, né? E a outra é uma citação de Brecht, né? Que ele fala que o amor é a arte de fazer algo com a ajuda da capacidade do outro. Né? Eu lembrei quando a Kelly falou que não fazemos nada sozinhos, e de fato, né, nós finalizamos um projeto recentemente com quase 100 pessoas envolvidas, de educadores, pedagogos, artistas, aprendizes, sabe? Então, assim, quando eu fui ver a ficha técnica das pessoas envolvidas, eram várias pessoas envolvidas, que sem elas o projeto não existiria. Né? Então, exatamente isso. O amor é a arte de fazer algo com a ajuda da capacidade do outro. Né? Então, que possamos sempre, né, estar à disposição da capacidade do outro. Gratidão para quem ficou até o final. Gratidão, Kelly, Vitor. Gratidão a mim também por estar aqui. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, Dá obrigada, pra obrigada, gente tirar Gorete, uma outra ficaram até o foto? final. Muito obrigada. Vamos tirar Vai, mais uma então. foto? Mais uma, Quase agora eu que eu liguei sei. minha luz. Vai, vai. Vamos lá? 1, 2, 3. Calma, peraí. 1, 2, 3 e.
Pronto, foi. Deu certo. Tchau, gente. Um abraço. Beijo. Tchau. Tchau.